Pessoal, estamos ao vivo aqui para mais um Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho uma convidada super especial, Ana Magarelli, artista, empreendedora, uma mulher muito talentosa, muito poderosa. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. Já fizemos um podcast no dia do evento. Fizemos. Eu a conheci num evento incrível chamado Infusão Experience, do Ravel. E gravamos um rápido podcast lá. Um pocket cast. E agora estamos aqui para conversar um pouco mais, porque eu fiquei muito interessado, porque a Ana, quando eu perguntei a ela o que ela fazia, ela me respondeu assim: eu deixo as pessoas mais felizes por meio da arte. Isso. Conta pra gente como é que isso começou, o que te inspirou. Me conta um pouquinho sobre você, a sua vida. Estou curioso. Acho que assim como todo artista, assim, tem aquela famosa história de que comecei quando era criança, que gostava muito de desenhar e tal. E aí eu fui pega pelo conto do Vigário, que é: gosto de desenhar, o que eu faço? Arquitetura. Aí, então você é arquiteta de formação? Eu fui fazer faculdade de arquitetura. Ah, legal. E me apaixonei por tentar entender como o espaço físico influencia no nosso humor. Então, gostava muito de desenhar, fui para arquitetura. Dentro da arquitetura comecei a estudar tanto espaço físico e percepção humana, e também continuei fazendo meus estudos de técnica artística mesmo. Então, dentro da própria faculdade, a gente tem algumas matérias de desenho, então gostava muito de fazer aquarela, então a gente tem aqueles desenhos arquitetônicos, eu sempre dava uma carinha mais criativa para eles, e sempre gostei muito de estudar, então sempre gostei muito de ir atrás, pesquisar técnicas diferentes, pesquisar como é que fazia tudo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que... Eu tenho TDAH, então eu gosto... Pra eu estudar... Diagnosticada? Assim, diagnosticada. 9 de 10. Cara, acho que todo mundo da arte tem TDAH. Acho que é um pré-requisito básico. Pra ser criativo, compor, pintar, tem que ter. E assim, eu acho que isso me ajudou muito a desenvolver a minha técnica artística. O TDAH? Sim, por causa do hiperfoco. Por causa do hiperfoco, e também porque eu nunca consegui muito ser a pessoa que só lia e conseguia lembrar de tudo. Então eu tinha que escrever e eu tinha que desenhar. Então, por exemplo, biologia, eu desenhava todos os livros, tipo, o livro inteiro, dentro do meu caderno. Você fazia um Eu pegava mapa mental. imagem, eu fazia o mapa mental, eu fazia o desenho das células, eu fazia o desenho dos animais, eu fazia o desenho do funcionamento de tudo. Em aquarela, linda, vendia aquele mapa mental, foi aí que eu fiz meu primeiro milhão. Ai, se eu tivesse alma de empreendedora nessa época. Nessa época, né? Ia ser muito bom mesmo. E assim, fui para arquitetura, continuei desenvolvendo a minha técnica artística, desenvolvendo aquarela, tentando descobrir novas formas de desenhar e de me manter criativa nesse meio tempo, e ao mesmo tempo fazendo pesquisas mais científicas, então buscando artigos, buscando entender como é que funcionava isso. Sobre espaço físico. Okay, então entendi. Eu me deparei com professores incríveis que me ensinaram muito sobre essa parte da percepção humana, sobre matérias como biofilia. O que é a biofilia? Biofilia é como a natureza inserida no espaço físico interfere na nossa produtividade. Então, é a inserção de elementos da natureza dentro da arquitetura. Entende? Então, a gente até falou sobre isso no dia, que a natureza, a importância da natureza na nossa vida é tão grande que a gente, quando a gente precisa relaxar, respirar, a gente medita, a gente pisa na grama. Exatamente. E assim, dentro de toda essa jornada que eu fui estudando tudo isso, a gente se depara com várias matérias, né? A gente tem a biofilia, a neuroarquitetura, a própria neurociência, a psicologia ambiental, que está tudo, querendo ou não, muito interligado, porque a gente consegue entender o cérebro, percepção dos espaços, como é que a gente consegue ativar determinadas memórias e
espaço físico propriamente dito. Então, assim, projeto arquitetônico, como é que a gente decora os espaços, sabe? Então, essa parte dos interiores da própria forma de projetar espaços. E aí eu fui desenvolvendo tudo isso. Paralelo, eu descobri o mundo do lettering, que é aquelas letras bonitas e, tipo, lettering é o estudo de desenhar letras. Desenhar letras. Então, é a arte de desenhar letras. Então, eu gostei muito disso, até porque eu ia estudando, fazendo as letras bonitas, né? E aí eu fui entrando nesse mundo. E aí, em 2016, eu comecei a fazer um monte de cursos. Era uma época que estava super em alta o lettering, quando começou, assim, a aparecer os cursos sobre isso mesmo. Comecei a fazer vários cursos com grandes nomes do lettering, então fiz curso com a Lígia Pires, fiz curso com o pessoal do Na Lousa, fiz curso com, na época, Thalita Marques, Marina Viaboni, que são pessoas bem influentes do meio aqui no Brasil. E aí eu fui desenvolvendo isso e, assim, quando a gente é artista e perfeccionista, a gente vê que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Sim. Como é que você lidou com isso? A crise existencial. Subi no prédio 3 vezes, mas não pulei, né? Estou aqui. Fomos com calma. Tá certo. E aí eu fui entendendo isso e, ao mesmo tempo, estava aqui estudando sobre a natureza, biofilia, percepção e tal. E aí fui começando, sempre gostei muito, como eu falei, eu gostava muito de desenhar os livros de biologia, sempre gostei muito dessa parte botânica, natureza. E aí, em 2016, já comecei a fazer parede para clientes, então, com o lettering. Então, comecei a criar a obra de arte em parede no lettering. E aí, fui desenvolvendo meu estilo artístico, meus gostos mesmo, para bater com a minha pesquisa, porque eu acho que na época já estava ficando uma coisa que a gente via em todo lugar, estava tudo muito parecido. Eu não estava mais satisfeita com as coisas que eu estava fazendo, exatamente. Isso já foi depois de 2016? Foi no meio do caminho, fui desenvolvendo. Então, 2016, 2017 e acho que final de 2017 para 2018 foi quando eu comecei realmente a focar na minha pesquisa e desenvolver a minha técnica botânica. Então, fui fazendo muitos estudos sobre como tudo isso funcionava e como tudo isso influencia realmente no cérebro, pessoa, porque eu gosto muito de ir muito a fundo, assim, sabe, nas minhas pesquisas. Então, como é que isso surgiu? Como é que isso, né, se transformou no Te Deixo Mais Feliz? Te Deixo Mais Feliz é o nome da sua empresa? Não. Qual é o nome da sua empresa? Que eu não perguntei. Ana Magarelli. Estúdio Criativo. Sim, Ana Magarelli. Então, gente, além de vocês seguirem o Instagram dela, Ana Magarelli.art. Esse eu já decorei. E o YouTube? Não. Ainda não. Mas também porque acho que não tem tanto a ver, a não ser que você crie um... Tem. Assim, talvez mostrar o dia a dia. Um projeto futuro, mas para mostrar o passo a passo. Legal. E mostrar... como assim, tudo o dia a foi dia planejado, mesmo, as técnicas mesmo. Muito tipo, massa. Como faz todo pintar. sentido. Então, assim... E como você pensou aquilo também, acho que é muito processo. interessante. E é muito interessante porque cada obra é um universo muito único, assim, do zero. sabe? Praticamente do zero. Porque primeiro eu tenho que entender todo o contexto, né? Todo o contexto do cliente, todo o contexto da pessoa que está ali querendo transformar a vida dela por meio da arte. E aí, assim, cada história é muito única, né? Cada história é uma explosão de informações que eu preciso entender muito bem, entender o que a gente quer transmitir. Onde quer chegar. Quais são, sabe, as aspirações da pessoa. Porque a ideia é que seja uma obra de arte que abraça o espaço. Legal. Então, eu desenvolvi a minha metodologia por meio de todos esses anos estudando, em que a gente entende cientificamente o que um ambiente precisa para deixar as pessoas mais felizes.
Porque na real mesmo, eu comecei a ver todo mundo à minha volta e tava todo mundo meio biruleibe. Sim. Tipo assim, isso onde? Na pandemia ou depois? Antes? Um pouco antes, durante e depois. Depois pior ainda, né? Depois já tinha gente correndo Então, atrás de avião, rasgando dinheiro. Então, eu comecei a entender que isso era uma necessidade e que, assim, eu sempre tive muito essa vontade de trabalhar com a minha arte e fazer a diferença na vida das pessoas. Perfeito. Mesmo. Isso é uma coisa que eu sempre tive. Isso se chama propósito. Então. E aí eu comecei a estudar e entender, de fato, cientificamente, como é que eu poderia fazer isso de forma que não fosse só no feeling, sabe? Que fosse uma coisa que realmente a gente consegue provar, a gente consegue medir, a gente consegue realmente transformar a vida das pessoas. Sim. Então, essa metodologia foi desenvolvida com base nesse estudo, em que a gente tem 3 pontos principais. A natureza, que traz a questão da harmonia, que traz a questão da paz espiritual, que, assim, para mim, inclusive, é a própria demonstração da criação divina dentro do seu espaço. Top. Porque eu sou católica, cristã, então eu carrego muito isso comigo, né, que é a minha fé e a presença de Deus. E juntando com a parte científica, a gente tem comprovações, inúmeros estudos hoje em dia, do quanto a natureza influencia no nosso cérebro, influencia nos neurotransmissores, o quanto o contato com a natureza traz sensação de relaxamento, traz liberação de endorfina no nosso cérebro. Inclusive, a gente tem estudos que a arte e a natureza, quando a gente tem contato constante com esses elementos, o nosso córtex pré-frontal ele expande até 6%. É mesmo? Sim, então são comprovações assim que a gente tem muito claras que usando isso por meio de obras de arte, a gente consegue trazer melhorias reais para a vida das pessoas, para o bem-estar das pessoas. Até porque dentro desse contexto, né, principalmente um contexto pós-pandemia, um contexto de pandemia em que todo mundo começou a entender mesmo realmente a verdadeira importância dos espaços e como é que isso influencia em tudo. Então, é muito importante a gente entender também essa deficiência no sentido de experiências sensoriais dentro de casa, dentro das empresas, dentro desse cuidado com a saúde mental das pessoas. O segundo ponto, depois da natureza, é o lúdico, que é nada mais, nada menos do que aquela brincadeira de criança, que é trazer esse sentimento de diversão. Estou me divertindo, estou em casa, estou feliz. Legal. Sabe? Então a gente consegue isso por meio das formas, das cores. Então cada cor tem o seu porquê, cada tom tem o seu porquê, se está mais saturado, se está menos saturado. É tudo muito milimetricamente estudado para criar uma composição. E o terceiro ponto, que a gente até já passou por isso, que é a conexão, que é o sentimento. Legal. É a pessoa olhar para aquilo e fazer conexão com a própria história dela e por isso ela se sente bem. Então, por isso que a gente usa muito a questão das simbologias, né? Eu até trouxe aqui o livro Floriografia, que é um livro que eu indico muito. E você consulta ele quando você vai? O tempo todo. O tempo todo. Eu sempre consulto, porque assim, ele é uma metodologia que é usada desde a era vitoriana, então ele basicamente é um mapeamento de várias plantas, de várias flores em uma época que o óbvio não podia ser dito. Então, ele até fala assim, a linguagem secreta das flores, em que é uma época que, assim, é o que eu falei pra você da última vez que a gente conversou. A gente sempre tem um significado para as coisas. Quando a gente pensa em rosa vermelha, a gente pensa em paixão, amor. Mas a gente tem outros significados, outras plantas, até de outras culturas, de outras origens, em que a gente consegue trazer esse significado meio simbólico, sabe? E também porque são coisas diferentes, são coisas únicas, em que eu consigo fazer essa conexão com a história de quem está me contratando, entende? Entendi. Então eu consigo, por exemplo, nossa, eu quero que meu espaço seja para eu relaxar, eu quero ficar em paz, eu quero ficar em harmonia.
Então a gente vai pesquisar e vai entender quais cores trazem isso, quais elementos trazem isso, que tipo de forma, sabe? Se é uma forma mais orgânica, se a gente vai pegar um contexto mais aquarelado, ou se é uma coisa mais forte, se é, sabe? E dentro disso a gente vai construindo um significado por meio das plantas, por meio da natureza e também colocando elementos que você como cliente acha importante ter no seu espaço. Que tem significado para você. Exatamente. Então, por exemplo, uma vez eu fiz era um estúdio de fisioterapia em que tinha um espaço de acupuntura. E aí era um ambiente que estava muito branco e a cliente que virou até minha amiga, Milena, ela pediu um espaço que fosse aconchegante, que trouxesse essa calma que a acupuntura precisa, né? Total. E dentro disso, assim, ela queria uma vibe mais tropical. E aí eu fui pesquisando toda a história da acupuntura, da medicina chinesa, quais plantas que trazem essa sensação de calma, de harmonia, quais plantas que simbolizam a China, entendeu? Tipo, a cultura da China. Então a gente conseguiu trazer tudo isso por meio de uma composição artística. E para ela, assim, como empresa, também foi ótimo, porque quando ela vai apresentar o espaço para as pessoas, ela não só vê a história dela ali, como ela conta uma história que as pessoas se identificam, sabe? E que tem total conexão científica, tem total conexão histórica com o que ela precisa ali dentro daquele espaço. Mas, assim, a gente já teve muita escola, a gente já teve coworking, hubs, muitos espaços pensando também em uma pegada mais infantil, então brinquedotecas, já fiz muito quartinho infantil, mas eu também vi já o fiz. Do futebol, ficou muito legal. Ficou muito legal, né? Porque o do futebol é um dos que eu gosto muito, porque ele é um exemplo muito, muito claro, assim, que as coisas não precisam ser só extremamente femininas e também é possível trabalhar temas muito diferentes sem perder a sofisticação. Então, Calma. Repete. É possível desenvolver artes com temas muito diferentes que não fica aquela coisa brega ou muito chamativa, sabe? Que a gente consiga manter uma ideia de sofisticação e elegância dentro do espaço. Entendeu? Então tem um minimalismo ali dentro das suas obras. Eu acho que talvez não minimalismo, mas um estudo muito consciente de como você vai usar a composição. A composição. Sabe? Legal. Porque depende muito também. Eu não posso dizer que a minha obra é minimalista porque eu tenho obras muito complexas e muito chamativas, muito coloridas, porque o espaço pedia. Porque era isso que a gente precisava passar naquele momento. Então, assim, preciso de um espaço que traga alegria, que deixe as pessoas, sabe, enérgicas e... Então, eu vou precisar trazer elementos mais fortes. Então, o seu nome não... A sua carreira, ela não tem a ver com minimalismo. Pensando, assim, no que eu já vi, não tem. Ela tem muito mais de uma coisa que abraça... exato, pronto. Eu acho que eu usei a palavra errada. Exato. Exclusividade, porque é tudo muito único, é tudo muito pensado para quem vai viver aquilo. Sim. Sabe? Então, acho que esse é um dos maiores diferenciais também, porque eu não sigo muito a vibe do modismo, sabe? Legal. Porque pra mim é importante que você se sinta bem. Então, pra você se sentir bem, eu tenho que criar uma conexão contigo. Não, e eu vou te fazer um comentário que eu percebi, uma percepção minha, que é o seguinte: se você pega e faz uma coisa minimalista, mesmo sendo com uma rosa, alguma coisinha, só aquilo ali, eu não vejo você. É porque você falou, até você falando da sua obra, você é muito expansiva, então você fala de um abraço, de um carinho, então assim, tem que ter isso na sua parede, na sua arte, e eu acredito que quando eu vi aquele... A ideia é trazer aconchego mesmo. Exato, quando eu vi, por exemplo, do futebol, eu vi que era uma coisa grande, que você conseguiu na parede mostrar alegria de torcer e de, sabe, trazer Você trouxe uma coisa muito grande. E eu acho que o minimalismo, eu acredito que o minimalismo não combina com isso. Você concorda ou não? Eu acho que hoje o meu estilo, ele é muito fluido, sabe? Então eu consigo passar por várias casinhas ao mesmo tempo. E
assim, eu sempre gosto de colocar a minha personalidade ali também. Porque, né, ter. como artista, eu acho que tem Você que assina? ter... Assino. Que legal. Assino porque Que tem que eu assinar, acho que... mulher. Não, e eu vejo, assim, as minhas obras muito mais como obras de arte Sim. do que como Total. paredes coloridas. Aliás, eu não vejo nada como paredes coloridas, eu vejo como obras de arte. Do mesmo jeito Caramba, que a gente vê aquelas eu nunca vi como parede colorida, não. Eu vi Não, uma mas é obra porque tem alegre, muita colorida, gente que não consegue enxergar. não conhece. Porque a gente hoje tem vários profissionais, a gente tem várias alternativas a isso, entende? E hoje, a forma como eu trabalho é, de fato, como uma tela que a gente vê nas galerias e nos museus. Só que o meu instrumento é outro. Então, Eu diria que você tem um trabalho em equipe. Porque é você e a pessoa, o seu cliente. Sim, a Porque o gente seu faz cliente, ele conta a gente cocria, a sua né? história. É, Sim. exatamente. Ele conta também. Ele vai falar de você, ele vai falar do que ele pensou, por que tem aquilo. Ele vai talvez até te citar falando, não, e a Ana entendeu perfeitamente, tanto que tem essa parte aqui. Então, querendo ou não, é um trabalho em equipe. Que a E arte dentro tem isso. de outra coisa também que eu acabei de lembrar, eu esqueci de citar que eu sou designer também, designer gráfico. Você tinha me falado isso. E, assim, Aí pronto, porque já sempre... tá com a faca e o queijo na mão. Porque eu estava fazendo arquitetura, eu já sabia que eu ia trabalhar com a minha empresa, porque eu já tinha entendido que o meu processo pela arquitetura era para entender essas coisas de espaço físico, de técnica mesmo, de entender percepção de espaço. E aplicar isso dentro do meu trabalho. Eu entendi que para mim era aquilo e que estava muito certo que eu ia trabalhar com obra de arte. Ainda mais porque eu já tinha passado por aquele processo do lettering, mudei toda a minha forma de trabalhar e comecei a aplicar o meu método, o meu estudo dentro das minhas composições. E as pessoas foram gostando, e aí a gente foi fluindo e foi acontecendo. Então eu já tinha entendido que eu ia, que esse era o caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já trabalhou com outra coisa ou sempre você trabalhou? Eu trabalhei com arquitetura. Ah, então você Eu cheguei a trabalhar com arquitetura em escritório. E aí depois eu parei. Chega. Porque tava muita coisa. Eu nunca fui muito tranquila. Então, eu sempre tô fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E assim, eu estava fazendo a faculdade de arquitetura, estava fazendo projeto de pesquisa, estava tocando a minha empresa, lidando com os clientes. Que era essa o meu estúdio. E aí também estava trabalhando com arquitetura. E aí, logo em seguida, eu entrei na faculdade de design. Então eu falei, impossível, ser humano. O burnoutinho veio. E aí eu falei, não, vou parar. Porque... Assim, que é necessário, porque né? eu via que não fazia mais sentido pra mim, sabe? Necessário. E aí eu parei, fui terminar a faculdade de arquitetura, fazer minha faculdade de design gráfico, porque primeiro eu queria aprender a mexer com as ferramentas. Eu queria saber como aplicar o meu trabalho digitalmente, ou até em estamparia, em papelaria, tudo. Eu queria aprender a fazer isso da maneira certa, não no achismo. Então eu fui pesquisar, queria entender também, é uma área que eu sempre gostei muito. E me ajudou muito também, porque quando eu vou entender um contexto assim de um cliente empresa, eu consigo entender todo o universo da marca dele, toda a identidade visual. Eu já sou eu já sou da área, então eu consigo entender tudo que quando uma empresa já tem uma identidade, um universo muito formado e muito estabelecido, a gente consegue trabalhar muito bem, fluindo as duas coisas, sem ficar aquela coisa engessadona, né? E também criando uma coisa com personalidade, mas também sem sair muito do universo, né? Porque a ideia é tudo tá interligado. A ideia é tudo se abraçar, assim, né? Todo mundo fica feliz. Tá, mas me conte mais. E aí hoje, quais são os planos, assim? O que você imagina do futuro? Qual é o teu principal objetivo? Então, eu quero continuar... Veja bem, né? Veja bem. Então,
Hoje a gente tem 2 produtos dentro do estúdio. A gente tem as obras de arte. Quadros. Dentro das obras de arte a gente tem as paredes e quadros. Ah, isso são as obras de arte? Sim. Tá, então vamos lá. E a outra parte? Educação. A outra parte são as nossas oficinas. Então... Mentira, você me contou, né? E, assim, a gente teve algumas experiências com as oficinas em que a ideia... Positivas ou negativas? Ótimas. Foi maravilhoso. Porque a gente começou esse ano, né? Então foram oficinas... Quando você fala gente, hoje você tá com mais alguém? Eu tenho a equipe. A equipe que te ajuda a organizar, a realizar, não só organizar, como realizar. Dentro da parte administrativa, dentro da parte financeira e da parte prática também. Tem pessoas que me ajudam dentro do estúdio. E a gente conseguiu fazer 3 oficinas esse ano. E a ideia é realmente passar toda essa minha tese por meio de uma experiência prática. Então, usar a ciência, a natureza, a técnica, o lúdico e a conexão por meio de uma experiência prática que a pessoa entende o seu potencial criativo. Então, na oficina não é a Ana. É a pessoa que começa, você só abraça e mostra a técnica, como fazer, os caminhos. Sim. Mas a pessoa que se desenvolve... Eu ensino toda essa forma diferente de olhar para o mundo, entendeu? Porque quando a gente desenha, a gente não vê só, tipo, aqui não é só um microfone. Aqui tem um círculo, tem um retângulo, tem outro círculo... E aí a gente começa a enxergar o mundo enxergando a beleza nos detalhes, entendeu? Eu sou muito assim, eu sou muito poética. Então, tudo que eu vou fazer, eu tento enxergar a beleza no micro e transformar no macro. Legal. Entendeu? Então, eu ensino isso por meio das oficinas. Então, a pessoa, ela começa a observar o mundo de uma maneira diferente. Ela começa a entender que ela tem um potencial criativo, que ela é capaz de criar as coisas. Ela começa a criar um hábito de colocar a mão na massa, de entender a ter paciência, porque criar, pintar, desenhar, não é assim... Primeiro a gente começa com feio, aí depois vai ficando bonito. E a pessoa que não tem o conhecimento disso, ela... começa e daí ela entra em pane, né? Isso aí só não funciona quando é o marido, né? Você não pode começar com o marido feio ou com o namorado feio. Ou ele começa feio e fica bonito. Eu comprei na planta. Ah, então ele começa. Agora ele tá melhor. Então você melhorou. Olha, ele vai me matar quando ele escutar isso. Mas tudo bem, eu falo na frente dele também. Muito bom. Tá, e conte mais. E aí a gente faz o desenho de observação. Então, nas minhas oficinas eu trago essa questão da natureza, então eu trago várias flores diferentes, porque a ideia é que a pessoa olhe e veja o que ela... Mas ela escolhe ou ela tem que passar por todas? Ela escolhe. Ela escolhe o que ela mais gosta, o que ela achou mais interessante. Eu dou uma explicada, assim, pelas plantas. E aí a gente começa a entender como é que observa aquilo. E aí esse é o momento que... Normalmente os alunos ficam, socorro, e em seguida a gente começa a parte da pintura. Então a gente entende como é que se olha, a gente passa isso para o papel, depois a gente passa para a tela e aprende a pintar, mesmo quem nunca pegou um pincel na vida. Que massa. E 100% das minhas alunas fizeram, nossa, ficaram lindas. Então para esse ano você vai fazer mais oficinas? Hoje a gente pensa em continuar com as oficinas, porque assim, é meio sazonal. O seu marido ele não é dessa área? Ele é, sim, você falou que é. Que ele é designer, não é isso? Não, ele é da área de gestão e então viajei na maionese. CX, CS, então assim, ele me ajuda com a parte chata da empresa. É site? Não, calma. Experiência do cliente. User experience, ok. E você tinha me falado alguma coisa, gestão acessar. Administrativa de empresas. Então ele diz que ele ajuda empresas a ficarem mais ricas e organizadas. Então, vou ligar pra ele. Eu aconselho. Ele é bom. Então, ele... Na verdade, assim, quem me abriu muito os olhos para esse mundo do empreendedorismo foi ele. Que bom. Porque assim, eu acompanhei muito a jornada dele
tanto das empresas dele quanto das empresas que ele ajuda por meio do trabalho dele. Então, eu vim trazendo muito esse conhecimento para dentro de casa, né? E a gente conversa muito sobre tudo. Então, às vezes eu tô lendo um livro, ele conversa comigo sobre o livro, ele tá lendo alguma coisa, a gente conversa, a gente gosta muito de compartilhar sobre tudo. Então, a gente vai crescendo juntos. E aí eu trago todos os conhecimentos para... Então, nos objetivos, ele te dá uma luz boa. Muito. Assim, questão de decisões, de estratégias, ele é muito bom nisso. Tá, mas aí, esse ano que vem, de 2025, as expectativas são aumentar o número de paredes. E já teve alguma gigantesca? Alguma obra? Teve. A gente fez... uma parede de 85 metros assim, quadrados. De extensão. Tá. De extensão. É maior, inclusive, que 80 metros quadrados. Caramba. Mas foi Quanto tempo? 2 semanas. Só? Eu ia falar 6 meses. Foi, assim, de execução, né? A gente tem o projeto... Você sozinha? Não, com a equipe. Esse aí foi também? Com a equipe, porque é muito grande e o cliente tinha um prazo bem curto, porque eles tinham um grande evento e a gente tinha que terminar a parede para esse evento. Então eu tive 2 semanas para fazer. Mas aí você chamou convidados ou você chamou... Não, a minha equipe. Aí eles foram fazendo na base e você foi finalizando? Não, eu faço todo o traço e vai me ajudando assim, tipo... Pega o pincel pra mim, vai trocando tinta. E aí, assim, segunda camada de tinta, assim, quando é alguma coisa muito preenchida, tipo cor chapada. Eles fazem. Aí faz a segunda camada e daí eu vou lá e faço o acabamento. Porque, na verdade, é uma obra de arte minha. Então, eu faço muita questão que seja eu que execute, sabe? Então, todo o rascunho, tudo sou eu que faço. Legal. E aí, o apoio fica mais pra dar apoio. Então, pega a tinta, lava o pincel, pega outra tinta, sobe, desce escada, pra não ter que ficar também subindo e descendo. Qual era a altura? Não era muito alta essa. Era não longa. Era muito alta, era muito longa, porque era num ginásio. Então foi um ginásio inteiro, com acho que umas 4 quadras juntas, assim. Então... E Ana, então me conte aqui. A gente já entendeu como você enxerga a arte, mas passa uma mensagem pra gente aí de começar. Começar? Isso, porque acho que a galera tem vontade de pintar, pintar não é só aquele negocinho que você aprende na escola, nas aulas de arte, então tem uma coisa muito mais profunda, tem técnica, tem muita. Então manda uma mensagem pra galera aí que tá querendo começar, mas não tem coragem, acha que é muito complexo, acha que é muito caro. Então... Barato não é, mas... Barato não é. Mas calma, porque assim, a gente consegue fazer arte com qualquer coisa. Se você pegar um tijolo e riscar no asfalto, você consegue fazer arte. Legal. Sabe? Então, acho que vai um pouco além dos materiais. Eu acho que dá medo. Dá medo. Começar dá medo. Qualquer coisa que você for fazer dá medo. Mudar dá medo. Criar dá medo. O meu recado é vai com medo mesmo. E vai se ajeitando no caminho. Porque se você não começar... Como qualquer coisa, se você não começa, não tem como melhorar. E realmente, assim, a gente só melhora com a prática. Eu tenho um filhinho de 3 anos e tudo. Mamãe, não consigo. Eu falei, consegue, amor, você só não treinou ainda. E é isso, porque se a gente não se desenvolver, se a gente ficar sempre se acomodando no medo, a gente não vai. Então, se você quer começar, começa. Começa do jeito que dá. Começa com o que você tem, sabe? Começa com... Seja um tijolo no asfalto, seja com o lápis normal, com o papel normal. Se você começar a enxergar o mundo tentando enxergar o belo no simples, eu acho que é um bom caminho. E também, você que tá aí, procure mentores. Procure pessoas que já trilharam esse caminho para poder te ajudar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais rápida, de uma forma mais concreta, que não vai fazer você desistir, porque muitas vezes a gente desiste sozinho, a gente não chega em lugar nenhum. Fica mais difícil, você não alcança o resultado. Você vê as pessoas pintando ou fazendo qualquer atividade que você não domina, você acha que é fácil. Sim. Mas aí você vê que na hora você fala, opa,
não é tão fácil assim. Então, eu digo, é uma coisa que eu falo muito, que é o seguinte, a gente passa por quatro etapas. Deixa eu ver se eu vou conseguir acertar aqui. Mas uma é a ignorância inconsciente. O que é isso? Você nem sabe o quão difícil é pintar. Você não sabe se segurar o pincel é pesado, se ele é leve, se borra, se não borra. Então você está nessa fase. Quando você vem para a segunda fase, que você encontra com a Ana, ela vai te ensinar como segura o pincel, como faz as coisas. Então você vai para ignorância consciente, que ou seja, você ainda é ignorante, você ainda não sabe fazer, mas você já sabe como funciona, você não domina a arte, mas você já sabe o que tem que ser feito. Sim. Na terceira parte, você vai para consciência... Calma, errei. Mas é a parte, eu esqueci o nome, mas é a parte que você já sabe o que tem que fazer, você já tem a habilidade, mas você ainda precisa pensar para fazer. E a última etapa, que é a mais importante, que é a maestria, que pouca gente chega, porque a maioria fica pelo meio do caminho, que é quando você tem a habilidade e já é inconsciente, ou seja, você não precisa mais pensar para fazer. É a criação do hábito, aquilo. Né? E virou um hábito. É a criação Então, do hábito. E assim, se você passar por essas 4 etapas e sobreviver, com certeza, eu não vou dizer que você vai ser um grande pintor, mas que você vai fazer com muita maestria, você vai pintar obras de arte lindíssimas, você vai fazer. E eu ouso dizer que isso se estende para qualquer objetivo que você tem na vida, tá? Porque aqui a gente fala, assim, dentro da matéria arte, são muitas teorias que a gente aprende, mas acho que muito mais percepção de mundo é o que vai influenciar no que você vai fazer. Perfeito. Sabe? Então, tentar entender o mundo ao teu redor, tentar entender como as coisas funcionam, tentar entender o que você gosta, o que você não gosta. Acho que o que você não gosta é ainda mais importante, porque, né? O que não se deve fazer, né? O que eu não quero ser, exatamente. O que não quero fazer. Sim, porque aí você já tem uma né? Você já rodou 70% do caminho, né? Depois é só você descobrir o que você quer, mas assim, o que você não quer, eu concordo com você que é muito mais importante, porque as pessoas, elas vão, parece que um efeito manada, elas vão sendo jogadas ali numa pressão social, por algumas coisas até da mídia, influências, e aí você acaba fazendo uma coisa que você nem quer fazer, exatamente. Nem gosta, mas faz porque ou tá todo mundo fazendo, ou porque... Eu mesma entrei na arquitetura porque assim, a gente tem essa cultura, é cultural, porque assim, na verdade mesmo, a primeira piadinha, quando não deu certo na vida, se não der certo, eu largo tudo e vou vender minha arte na praia. Sabe? Então é cultural. E assim, a gente tem que entender, não, é por conta do que as pessoas falam, ou é porque o que eu realmente quero é isso, sabe? Então, porque a gente é influenciável, nós seres humanos somos influenciáveis. A gente tem que, você até falou dos mentores, a gente tem que entender quem que nós vamos deixar nos influenciar. Perfeito. Sabe? Então, escolher isso muito bem. Só que pra gente poder escolher isso, em qualquer matéria, em qualquer coisa que você for fazer na tua vida, você tem que saber. Você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que entender, você tem que se conectar. Porque é isso, o ser humano é isso, o cérebro humano é isso, é conexão, é entendimento. Porque hoje a gente vê que a gente está muito numa fase em que as pessoas não querem ler, as pessoas não querem estudar, ainda mais com o ChatGPT. Porque, assim, eu amo o ChatGPT. Eu uso muito o ChatGPT. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei como alimentar ele, com o que eu vou alimentar. Eu sei o que eu estudei para fazer com que ele me ajude da forma certa. Tá certo. Sabe? Porque hoje as pessoas estão com preguiça de pensar. Mas eu acho bom. E assim... As oportunidades, elas estão saltando. Para você que fica aí só no ChatGPT, você tá ficando para trás. Não, assim, não é um problema usar o ChatGPT. Não, mas tem que usar como complemento, exatamente. O problema é que hoje o meio de consumo das pessoas é tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo, sabe? Você não tem
paciência para ler. Sim. E assim, isso também você falou da criação do hábito, isso é hábito, sabe? A gente se habitua, o cérebro ele tende a ficar na posição de conforto. Total. Entendeu? Então, é muito difícil você se entender naquela posição e se colocar num movimento para sair dali, para você conseguir começar a pensar com a tua própria cabeça, sabe? Porque hoje eu vejo que as pessoas estão acomodadas, sabe? Não quer pensar, não quer desenvolver. Tipo, eu demorei a criar do jeito que eu crio muitos anos, mas assim, muitos anos mesmo. Eu vou fazer o quê? 8, 9 anos de carreira só em parede. Isso fora o tempo que eu já estudava técnica artística, tipo, de como pintar, de como desenhar, de como fazer, sabe? Porque eu sempre fui muito curiosa. Então, se tem mais alguma coisa que eu possa passar, seja curioso, se coloque em movimento, entenda além do teu mundinho, porque o universo é enorme. Só que a gente esquece disso quando a gente se coloca no nosso programado do dia a dia, sabe? Na nossa vidinha. Cai na corrida dos ratos ali. E aí a gente acaba se perdendo. E isso é muito louco, assim, porque é difícil, não é fácil. Ana, e me conta aí, me fala um pouquinho das suas redes sociais. Vamos deixar suas redes pra galera. Vamos deixar tudo. Como é que a galera te acha? Hoje, minha principal rede é o Instagram, então é anamagarelli.art. Tem o site também, então tem anamagarelli.com.br. Eu tenho o LinkedIn também, meu nome é o mesmo, Ana Magarelli. E é isso. Ana, por enquanto não temos YouTube. Mas... Olha, mais uma vez, essa aqui foi a nossa segunda conversa, haverão outras, mas eu adorei conversar contigo, sempre um prazer. E claro que eu já tô conversando com ela aqui, vendo que se ela não vai me enfiar uma faca no peito, mas eu vou fazer, eu quero uma parede sua aqui. É exclusivo, assinada. Com carinho, vai abraçar o seu espaço. Então é um abraço. Não é sobre preço, é sobre valor. É sobre valor, tá certo, tá certo. Você me perdoa. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi top. Muito bom. Cara, e sempre aprendendo. Aprendi muito com ela. Como olhar as imagens, como fazer o ambiente te abraçar. Então, gente, com vocês. Foi um prazer. Ana Magarelli. Até mais. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.